Olá a todos, tenham uma boa tarde. Sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estou passando aqui para você, para a gente ter mais um encontro aqui neste domingo, encontro com a Palavra de Deus, encontro com a fé, encontro com a palavra de edificação, de purificação, de motivação para a sua alma, para a sua família, para todos aqueles que estão assistindo, para aqueles que virão assistir. Né? Nesse momento, hoje, dia 3 de agosto de 2025, nesse momento nós estamos aqui transmitindo um link de transmissão ao vivo dessa reunião cristã, desse culto missionário da Palavra de Deus, que é o Catedral da Fé ao vivo, na fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Siga também a página do Templo Missionário do Reino de Deus. O nosso canal no YouTube, que é TV Missionária, que agora é TV Brasil. Né? Meus amados, todo o nosso trabalho que nós fazemos aqui sempre será voluntariamente, sempre será de forma voluntária, gratuita. Nós estamos aqui para fazer esse trabalho, como nós sempre fazemos ao longo de praticamente 5 anos, né? Nós viemos fazer isso. De 3 anos a 4 anos, vamos encaminhar para mais ou menos isso. E hoje a palavra devocional está no livro de Hebreus 10, 25, né? Você poderá estar anotando esse texto aí, esse texto da palavra de Deus que está em Hebreus 10, 25. Então, o que nós podemos fazer? O que isso pode acontecer? Acontece que quando nós utilizamos uma ferramenta eletrônica digital, como é a rede social, o Facebook, o Instagram, né, o Lindec, né, a rede social X, para que a gente possa passar a mensagem também do reino de Deus para você. E essa mensagem nós fazemos aqui de maior coração, dedicamos um dia da nossa semana para a gente estar aqui, porque durante a semana a correria do trabalho, né? E Deus sabe das nossas necessidades e do nosso trabalho que nós fazemos aqui. Então, estamos aqui nesse momento para passar essa mensagem de fé, para você transmitir para a sua casa, para a sua família, né? Para os seus irmãos, né? Para sua mãe, seu pai, seu tio, seu sobrinho, avó, neto, esposa, né? Marido, esposa, para que a gente possa estar aqui passando essa palavra para você, que você possa estar ouvindo e tirando proveito. Então, hoje a palavra devocional está nos tesouros espirituais, na palavra de Deus, em Hebreus 10, 25. Né? Anote os textos, porque os textos, na verdade, eles são muito importantes vocês acompanhar, né? Hebreus 10, 25, Provérbios 21, versículo 5, Provérbios 15, 23 e o 17, 27, né? Provérbios 15, 23 e Provérbios 17, 17. Lucas capítulo 21, versículo do 1 ao 4, Filipenses 4, versículo 5. Né? Então, esses são os textos devocionais de hoje, o comentário do dia. Você que tem um tablet, um smartphone, um computador, o iPhone, o iPad, o Android, notebook, CPU, um desktop em casa, ou celular, smartphone, você poderá colocar no seu navegador aí, Biblioteca Online da Torre de Vigia, com a data inicial de hoje, né, que é o dia 3 de agosto. Lá você vai ter o comentário do dia e os textos bíblicos, né? É bom sempre anotar os textos bíblicos, porque para você fazer um acompanhamento, para você periciar essa palavra, você acompanhar de uma forma muito boa. Então, o livro de Hebreus 10, 25 está aqui, né? É bom vocês anotarem para depois fazer um exame pericial desses textos, né? Para fazer um autoexame, uma análise, né? Para fazer esse alimento de forma calma, né? Com carinho. Provérbios 15, 21,
versículo 5, capítulo 21, versículo 5, Provérbios 15, 23, e depois o provérbio 17, versículo 17. Por último, o texto é Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Né? Vamos ler o comentário e dar ênfase a esses textos que estão nas Escrituras Sagradas. Você poderá estar mandando seu e-mail também para o SOS Ajuda Espiritual, que está aqui também no nosso... Vamos colocar aqui na nossa tela aqui, para que vocês possam, diretamente, você está mandando um e-mail para a gente. O SOS Ajuda Espiritual é um canal de um correio eletrônico que você poderá estar se comunicando com a gente. Você poderá estar mandando seu e-mail, né, dando passando o que está acontecendo na sua vida. Marido se esfriou com a esposa, esposa com o marido, né? Filhos envolvidos com drogas, em depressão, más companhias. Você está tendo coisas em casa que está quebrando, ouvindo vozes, está tendo perturbações, não consegue dormir direito à noite. Com certeza tem alguém fazendo um ritual de magia negra para a sua vida. Consequentemente, essas pessoas estão trabalhando para destruir a sua vida. O ritual de magia negra. Entendeu? Então, são as características. Dor de cabeça, né? Sempre tendo confusões em casa, briga, discussão, desentendimento. Você está passando por um ritual de magia negra. Alguém está trabalhando para derrubar ou destruir a sua vida, a sua família. Então, aí você me pergunta, Bispo Bruno, será que realmente alguém está trabalhando contra a minha vida? Sim. Eu preciso ser rico, famoso, eu preciso ser uma pessoa que tenha fama, seja um jogador de futebol, cantor, empresário, artista de televisão, de filmes? Não. Não precisa você ser isso tudo. Simplesmente você, por ser uma pessoa que tem boa conduta, tem um bom casamento, ou tem uma vida estável, é uma pessoa esforçada, que tem emprego, né, tem profissão, tem tudo que você quer, isso desperta em olhos da inveja em outras pessoas. Isso você não tem a dúvida disso. As pessoas, ela invejam você pela luz que você tem. Você ser uma pessoa desenrolada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que cativa outras pessoas. Isso também é motivo de inveja. E para toda inveja, você tem que estar acompanhando o Salmo 91, versículo 7, né? 1000 cairão à tua esquerda e 1000 cairão à tua direita. Mas você se manterá ali de pé, firme, se você tiver fé. Mas para isso é importante que você mande seu e-mail para que a gente possa estar fazendo esse trabalho com você. E aí nós vamos te orientar com base bíblica, como derramar o óleo de unção no seu nome, na sua foto, o seu nome completo, data de nascimento, e vamos fazer uma corrente de oração para que todo o mal quebre e você não tenha mais problemas na sua vida. Infelizmente, hoje a maldade está muito grande nas pessoas e destruir a vida das outras. Isso é fato. Isso aí é uma coisa que a gente não está escape. Cada um de nós não está escape de acontecer essas coisas. Nós temos que ter a capacidade, nós temos que ter o desenrolar de tudo aquilo que nós sabemos que podemos melhorar. E a gente só melhora quando a gente busca o Espírito Santo, busca a palavra de Deus, busca o reino de Deus, para a gente se firmar. E também um trabalho de jejum também durante 5 dias, durante no mínimo 7 horas de relógio. Eu não digo 24 horas nem 12 horas, mas pelo menos 7 horas de relógio, para que você possa vencer todo esse mal, para quebrar a sua vida na corrente de oração, entendeu? Para que todo esse mal saia da sua casa, saia da sua vida. Muitas das vezes a gente passa por problemas porque nós estamos vendo o cenário de muita coisa que está acontecendo. Então a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes, temos que andar sempre atento ao nosso redor. Existem os amigos falsos, né? O amigo falso é aquele que você nem imagina que ele é.
O amigo falso é aquele que ele, muitas das vezes, é aquele que anda com você para cima e para baixo. É aquele que diz que é seu amigo, está ali, entra na sua casa, come no mesmo prato que você. De repente você está passando muitas tempestades na sua vida, as coisas estão desmoronando na sua vida porque você está passando por esses problemas que está acontecendo na sua vida. Então, a gente tem que andar atento. Às vezes, um alfinete, um palito que você recebe de presente de alguém mal intencionado, aquilo ali vai para a sua casa, entra na sua casa e te causa um estrago tremendo na sua vida que você nem imagina. Então, a gente tem que realmente prestar bastante atenção em quem anda conosco, o que faz e o que deixa de fazer. Então, esse aí está o e-mail aí, SOS Ajuda Espiritual com 2Ls, @gmail.com. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo dia a dia para ajudar você, para que Deus abra os caminhos para a sua vida. Muitas vezes as pessoas elas não se manifestam para você porque elas estão no anonimato, elas estão ocultas, mas por detrás está trabalhando para destruir diretamente a sua vida. Primeiro ela consegue fazer bruxaria para destruir seu casamento, para destruir seu matrimônio. Aí quando não pega em você ou na sua esposa, ou no marido, ela pega no filho, na filha, aquele que está fraco espiritualmente, com a depressão, com problema com drogas, com más companhias, né? E aí acontece todo esse tipo de coisa. Então nós temos que ter cuidado. Com quem nossos filhos estão andando? Será que realmente você está preparado para enfrentar? Sabe, nem todo mundo é forte o suficiente para suportar tantas pressões que têm acontecido na vida de cada um deles. Eu acredito até que muita gente passa por muitas coisas. Eu hoje mesmo recebi um e-mail de um, de um jovem aqui, né, pela idade que ele passou aqui. Ele parece ser uma pessoa jovem, né? E ele colocou aqui no e-mail dele, ele colocou aqui o seguinte: sou um jovem, tenho depressão, mas eu tenho acompanhado o programa Catedral da Fé, do Bispo Bruno Couto, e eu peço aqui a oração, que eu gosto quando o nosso bispo ele lê o Isaías 41:10, que me dá mais motivação para que eu possa estar sobrevivendo. Eu até agradeço, né? Quando a gente recebe um e-mail desse, quando tem uma pessoa que manda, né? Aqui tem outro e-mail também que é da dona Ivone, né? Aqui está o e-mail aqui dela. Ivone Natividade Pereira, né? Aqui, ó, o e-mail dela está aqui, está dizendo aqui o seguinte: boa tarde, a paz do Senhor. Botou aqui, né? Não, botou boa noite, a paz do Senhor. Então, provavelmente, esse e-mail chegou ontem, né? É isso mesmo. E esse rapaz aqui que mandou o e-mail está com problema de depressão e pediu para que não divulgasse o nome dele, né? Que a gente vai respeitar, porque se a pessoa não quer, a gente também não pode forçar, tem que respeitar o direito da intimidade, da privacidade das pessoas. Então, meus amados, antes de nós lermos aqui o comentário do dia, o texto do dia, né, de Hebreus 10:25, que é um texto muito maravilhoso. Inclusive, eu gosto muito desse texto de Hebreus 10:25. Né? Antes de fazermos a oração, vamos ler aqui Hebreus 10:25, vamos ver o que diz aqui. E é muito encorajador, né? Então, Deus ele disse aqui o seguinte, vamos ler aqui. Então, Hebreus 10:25, ele diz aqui, está dando uma trava aqui na... Vamos lá.
Vamos ver aqui, Hebreus 10, 25. Está dando uma trava aqui, mas vamos lá. Vamos aqui acompanhar. Peraí, acho que agora ele abriu aqui. Vamos ler aqui nesse momento aqui, Hebreus 10, 25. Vamos lá. Então, meus amados, depois desse texto bíblico aqui, nós vamos fazer a oração, porque toda vez que nós começamos aqui o nosso programa, nós fazemos a oração inicial desses 30 primeiros minutos aqui no nosso Catedral da Fé. Né? Não, peraí, já está aqui. Está dando uma travadinha aqui. Mas vamos ver aqui. Vamos ler aqui o livro de Hebreus 10, 25, né? Hebreus 10, 25 diz assim. E vamos aqui à leitura aqui. E não abandonando a nossa congregação, como é de costume, de alguns, antes de exortar-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que chegar, vedes que aquele dia se aproxima, né? Porque pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não mais tem mais sacrifício pelos pecados. Então, Deus ele disse aqui que em Hebreus 10, 25, que não deixando de nos ajuntarmos, como é de costume, encorajando uns aos outros na fé, né? Como ele sempre fala, e a gente está procurando isso. Daí o 25 aqui, quando eu li, ele diz perfeitamente que, o 26 ele diz, porque pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não mais, já não resta mais sacrifício pelos pecados, né? Então nós temos que procurarmos estar sempre de pé, porque nosso papel como cristão é estar sempre aqui no que nós estamos fazendo, não deixando de nos reunir, né? Não abandonando a nossa congregação, como é de costume, nos reunirmos para encorajarmos uns aos outros, né? Exaltamos uns aos outros e tendo mais à medida que vem chegar o dia, né? Se aproxima ao fim dos tempos. Né? Então Deus ele deixa bem claro sobre essa situação nossa. Né? Nós não podemos deixar de nos reunir. E que porque pecamos o quê? Voluntariamente. Então, por que pecamos voluntariamente? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque o pecado já foi dado o sacrifício dele quando Jesus Cristo ele morreu por nós. Então, se ele morreu por nós, o sacrifício já foi pago, né? Foi com a morte dele pelo pecado e a morte eterna de nós seres humanos. Então, aqui, tá vendo? E encorajando uns aos outros, ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia, né? Aí o texto do comentário do dia diz aqui o seguinte: o que fazer se você fica muito nervoso ao comentar nas reuniões congregacionais? Né? Você pode preparar-se bem. Quanto mais você conhece a matéria,
o culto, a reunião, fica mais fácil de você dar um comentário, uma sugestão, participando ali do culto com os outros irmãos, né? Vocês que são de congregação, né? Você vai ficar menos nervoso. Se o seu comentário for curto, ao dar o comentário breve, as próprias palavras mostram que você está bem preparado, que você entendeu da matéria, se você já tentou algumas das sugestões. Isso, assim, ficar nervoso, você pode ter certeza que Deus vai dar muito valor aos seus esforços, mesmo quando você não tenha muita desenvoltura para participar nas congregações, nas reuniões dos cultos cristãos. Então, mas é bom lembrar que dar o seu melhor significa fazer assim, além daquilo que você pode, né? Estenda, estabeleça um alvo que consiga cumprir. Ore a Deus, a Jeová Deus Aial, né? Pedindo um coração calmo. Talvez, de início, o seu alvo seja dar um breve comentário, né? Então, quando você participa das reuniões cristãs, você pode perfeitamente, antes de você estar no culto cristão, você preparar aquela reunião para você se preparar bem, você passar bem para as pessoas que estão ouvindo, né? E isso é importante porque você pode conseguir alcançar suas metas, o seu alvo, até na pregação de porta em porta nas ruas. Provérbio 21, versículo 5 diz assim: os planos do dirigente certamente dão uns bons resultados, mas todos precipitados acabarão na pobreza. Né? Então, quando diz aqui que todos precipitados acabarão na pobreza, ele está dizendo aqui que aqueles que são precipitados, que não se preparam, que não fazem uma preparação espiritual, não fazem um estudo, uma pesquisa a fundo, não pedem oração para que Deus te ilumine você na sua pregação, você está fadado na pobreza e você não vai ganhar almas para o reino de Deus, né? Então, os planos dos dirigentes são certamente bons resultados para quem faz um bom trabalho na congregação. Por isso que existem os pastores, os ministros, né? Os missionários, né? Os apóstolos, né? Os bispos, os anciões, que são as pessoas de liderança dentro de uma congregação para orientar os seus membros, os seus servos, né? Os obreiros, os presbíteros, né? Por aí vai. Então, Provérbios 15, versículo 23, diz aqui: o homem se alegra ao dar uma resposta certa, e é com uma boa palavra no tempo certo. Então, quando você trabalha bem a palavra no tempo certo, você, consequentemente, você vai conseguir alcançar suas metas. Você terá sabedoria no que você faz, né? Aí, Provérbios 17 diz assim: o homem de conhecimento controla as suas palavras, e o homem de discernimento mantém a calma, né? Então, isso é muito importante para a gente que somos servos de Deus, né? Quando ele diz aqui, o homem de conhecimento controla as suas palavras, e o homem de discernimento mantém a sua calma, né? Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Então eu, erguendo os olhos, e viu os ricos pondo suas de dádivas nos cofres do tesouro, e viu ali uma viúva necessitada por eles de pequenas moedas de pouquíssimo valor. E disse Jesus Cristo: digo a verdade a vocês, esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos eles, pois todos esses puseram as dádivas do que aos lhe sobrava. Mas ela, de sua carência, pôs tudo que tinha para viver e doou ali para a congregação. Então Jesus Cristo, ele olhou aquilo que aquela senhora viúva pobre botou ali.
ela tinha pouquíssimas coisas, mas os ricos estavam colocando as sobras para dar como oferta na casa do Senhor, né? Então, Jesus Cristo, ele olhou a ação daquela senhora. Então, hoje, se você que é membro de uma congregação, se você colocou 5 ou 10 reais para uma oferta ao dízimo da igreja, e não se acha inferior àqueles que botaram 100, 200 reais. Porque aquele que bota 100, 200 reais, ele tem condições de dar mais, porque ele é rico. Mas você que bota pouco valor, Deus não está desprezando você, não. Você botou ali de coração aquilo que você tem de melhor, que você pode. Jesus Cristo olha a ação, aquilo que está no seu coração, e não o que você tem. Então, esse é o recado para você que está assistindo aí. Né? Então, Filipenses 4, versículo 5, ele diz aqui, que a sua razoabilidade seja conhecida de todos os homens do Senhor está perto. Né? Então, isso é importante porque a razoabilidade ele está ligada ao quê? À sensibilidade, ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa humana, para que você possa ajudar as pessoas lá fora. Isso é importante, sim, é uma qualidade que Deus pede para que a gente possa fazer. Né? Então, esse é o texto de hoje, é muito encorajador, né? Encorajar uns aos outros. Né? Hebreus 10, 25, para encorajar na fé. Por que existe o culto, a reunião cristã, né? O culto missionário? Por que existe? O culto missionário ele existe, a reunião cristã, porque justamente para encorajarmos uns aos outros, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que vão ali para ouvir a palavra, se alimentar, encoraja um, encoraja o outro encoraja aquele que está encorajado, encoraja que está sem coragem. Né? E nós estamos aqui para fazer esse o papel. Né? E dentro desse sentido, né, aqueles que a gente canta louvores, a gente faz oração, e isso é o que o Senhor quer, e botar em prática aquilo que a gente aprende. Porque não adianta a gente só ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, fazer oração, se você também não pratica aquilo que você vive, que você lê, que você aprende, né? Que é o mais importante, você ser um cristão. Ser um cristão não é ser idiota, ser bobinho, abestalhado, mas é viver na base da inteligência espiritual, divina, né? É o que Deus pede para que você possa fazer. E é o que nós estamos aqui pedindo para que você viva a base da inteligência espiritual divina de Deus. Né? Não fazer práticas erradas para não prejudicar terceiros, nem o seu próximo, nem a si mesmo. Né? E muitas outras coisas que a gente sabe. Então, o nosso trabalho é um trabalho que a gente sabe que não é fácil. Ser cristão hoje, nesse mundo de hoje, é um desafio. Não é fácil. Mas nós podemos vencer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fracassar. Ser cristão é um desafio, é carregar uma cruz no nome de Cristo, no reino de Deus. Mas você, quando se batizou, você fez um pacto com Deus. É um casamento celestial. O batismo é um casamento celestial. E quando você se batiza, você está selando um compromisso. É como se fosse um contrato conjugal ali para com o reino de Deus. Você vai viver sob o jugo dentro das escrituras sagradas. Você vai ser alinhado e orientado pelo caminho da verdade da vida que diz dentro das escrituras sagradas. Você vai se revestir de uma nova criatura para que você não possa cair no erro e assim por diante. Então, meus amados, o comentário do dia da palavra devocional de hoje, nós já lemos aqui. Vamos agora fazer uma oração que era para fazer desde o início, para Deus abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, a sua família, tirar todos os olhos gordos, a inveja, o ciúme, a maldade, as pragas e a maldição que existe na vida que as pessoas implantam nas outras. Então vamos lá. Deus, ó grande Senhor, excelentíssimo Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu és todo-poderoso, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, o grande Adonai. Tu és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas existentes.
Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Deus da eternidade, Tu és o Deus de todo poder. Por isso nós estamos pedindo aqui ao Senhor em oração e agradecimentos por estar vivo, por mais um dia de vida. Eu peço aqui também, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, aquele que está reinando diante do teu trono, sobre o teu reino, teu Filho Jesus Cristo, é o nosso Salvador e Libertador das nossas almas, dos nossos pecados, das nossas enfermidades. Porque é em nome dele que nós pedimos aqui, por todas as pessoas que estão assistindo nesse momento esse culto missionário, estão assistindo nesse momento, e aqueles que não assistiram, mas que vão assistir, toma posse dessa palavra agora, desse culto maravilhoso, que através do teu Espírito Santo, ó Senhor, que o Senhor possa abençoar a todas as famílias que estão assistindo nesse momento, e aqueles que vão assistir. Por isso nós pedimos aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor abençoe os lares, as famílias, as maridos, as esposas, aos filhos, né? Aos jovens, adultos, crianças, idosos. Que essa palavra ela entre nos lares, abençoe as famílias, abençoe a todos que estão nesse momento. Que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o Deus do resultado, o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que proverá todas as coisas. O Senhor vai prover na vida de todos esses que estão assistindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Tu és o Deus da verdade, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Deus é o Deus do avivamento, Tu és o Deus do caminho da verdade. Que haja luz e que afastai todo o mal e quebrai toda a corrente maligna em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida dessas pessoas que estão assistindo, abra seus caminhos, dilata todo o mal, quebrai toda a corrente maligna em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Essa semana, aqueles que colocaram o currículo, estão com um processo judicial de indenização, trabalhista, né? Aqueles que estão com outros problemas, que o Senhor abra seus caminhos, que dê bons resultados e que digam amém aqui, que tome posse dessa palavra em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Todo-Poderoso, porque Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. E por isso nós pedimos aqui ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar, iluminar a vida de todos esses que estão em depressão, que estão passando por dificuldade financeira, estão passando fome, que estão desempregados, aqueles que estão passando problema, perseguição na família, no casamento, na vizinhança, no emprego, aqueles que estão passando fome com vários filhos pequenos em casa agora, só abra-se as portas ao Senhor. Tira essa pessoa da dificuldade, da fome, da miséria, do desemprego, da depressão, aqueles que estão tentando suicídio nesse momento. O Senhor bata nessa porta, ó Senhor. Livrai essa pessoa de todo o mal, de entregar sua alma a Satanás e seus demônios. E nós cremos no Senhor, porque Tu és o Deus da verdade, Tu és o Deus de todo o poder, ó Pai. E por isso nós pedimos aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Teu Filho amado, por aquele que derramou o Teu sangue em sacrifício dos pecados, pela nossa redenção, salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador, em nome dele, ó Senhor, nós pedimos aqui. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, tome posse dessa palavra agora, amém? Você vai estar nesse momento. Hoje, o grande mal que a pessoa vive hoje é a depressão. E a depressão ela é uma doença espiritual. Até hoje, os médicos não acharam remédio para a cura da depressão. Eu entendo você, como eu entendo, que a depressão ela não é uma doença genérica. Ela é um excesso de estresse, de decepção, um sentimento de perda, sentimento de frustração, de cansaço, de decepções. E que nesse momento, junto a tudo isso, você cai em uma tristeza, uma amargura profunda.
E é aí que entra os demônios que aproveita tudo isso e trabalha a mente da pessoa. E se a pessoa não tiver um cuidado, for fraco espiritualmente, ela pode matar você, que a pessoa pode chegar até um suicídio. Então a depressão ela não cura a base de remédios. A ciência, apesar que Deus deu a sabedoria ao homem através da medicina, mas o próprio Criador e o próprio homem até hoje não descobriu e nem descobrirá a cura para a depressão. Porque a cura da depressão ela é espiritual. É um acúmulo de estresse, de tristeza, de raiva, de rancor, decepções, né, de frustração, de dor, ou de perca, ou de outras coisas. E aí a pessoa entra em uma tristeza profunda, e aí o demônio ele entra na sua cabeça para poder usar aquela pessoa e a pessoa chegar até querer tirar sua própria vida. Achar que você não tem mais valor nenhum. E isso acontece hoje no mundo inteiro, que a depressão é chamada a doença do século. E todos nós sabemos o grande índice de pessoas que se suicidam, aí passam aqueles remédios para a pessoa dormir, para a pessoa ficar sonolenta, aquilo ali é um veneno. Aquilo ali não cura você em nada. Aquilo ali não te faz você vencer aquilo ali. E a pessoa começa a ter crise de choro, de cair em profunda tristeza, o tempo todo, toda hora. E aí realmente, por decepções, por acreditar em pessoas que você achou que ia te ajudar, ou decepção amorosa, decepção no trabalho, decepção de envolvimento político, o que seja, familiar, você acaba tendo problemas com pessoas que você se envolve no dia a dia. Além da decepção e a tristeza, você sente aquele vazio dentro de você, como que você se sente culpado de tudo que está acontecendo na sua vida. Então, a depressão ela é uma coisa que você tem que trabalhar a sua espiritualidade, para que ela vá embora de você. E a cura dela é a palavra de Deus, é a oração, é a fé. É o que você tem que procurar fazer nesse momento. E a cura da depressão é a palavra de Deus, é a fé, é a oração, é o acreditar, é você dizer, eu tenho fé, eu vou sair disso. Mas muitas vezes você não tem ninguém para te ajudar ao seu redor. Às vezes vocês têm pessoas da sua família que, em vez de estar ali te ajudando, ela está te derrubando, ela está te fazendo todo mal para você. E aí, nesse momento, o que é que acontece? Todo mundo se afasta de você. Aquele que realmente gosta de você, ele vai falar com você. E vai dizer, vai segurar a sua mão e vai dizer, não, estou com você. Primeiramente, quem diz isso é quem? É o Criador. Ele diz lá em Isaías 41:10, não tenhas medo, porque eu estou contigo, eu estou com você. Eu seguro a minha mão direita de justiça. Depois ele diz lá em quem? Isaías 61, versículo 1, quando ele fala que ele manda o Messias, que foi o Cristo que veio à Terra, curar e libertar todos que estão de coração aquebrantados e acorrentados. Então nós temos que acreditar no poder de Deus, no milagre da fé, do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é muito importante isso. Até porque nós sabemos que a qualquer momento nós estamos fadados, ou cada um de nós está sujeito a passar por isso. Por perseguições, por pessoas que tentam querer sujar a nossa imagem, principalmente quando você é uma pessoa bem-sucedida na sua vida.
As pessoas, elas tentam de toda forma querer te sujar, te prejudicar, né? Ou denegrir sua imagem, falando mal de você para outras pessoas. A inveja e o ciúme é uma coisa tão grande que desde os céus acontece a questão da, da inveja e do ciúme. Por que que acontece isso? A vaidade já vem desde os mais altos celestes sagrados de Deus. Quando o próprio anjo Lúcifer, Satanás, o diabo, ele quis tomar o trono de Deus para se usurpar, para querer se igualar ao Altíssimo. E aí o que é que acontece? Nós vamos mostrar aqui onde é que nós podemos dizer. Isso já foi dito desde lá de trás. Quando o profeta Isaías, ele disse em Isaías 14, versículo 12 e 13, 14 e 15. Ele disse isso aqui. Então, antes do Novo Testamento, do livro de Mateus, de Marcos, de João, né, desses apóstolos de Cristo, ele já foi falado no Velho Testamento sobre a condição de Satanás querer tomar o lugar de Deus. Isso foi falado desde lá de trás. Né? Então, Isaías 14, versículos do 12 ao 15, ele diz aqui. E nós vamos ler aqui na íntegra para você ver aqui. Olha o que é que diz aqui. Olha só. E o como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fostes derrubado à terra, que enfraquecesse as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação do lado do norte, e eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, terás derrubado ao inferno para o lado do abismo. Deus, ele tirou a metade dos poderes, ou a grande maioria de Satanás e seus demônios. Então veja que desde os céus já existia inveja, já existia o ciúme, já existia essas coisas. Esse sentimento de posse, de querer dominar a sua vida, de querer ser mais do que você. Então Satanás e seus demônios, eles foram expulsos dos céus. Foi derrubado e lançado à terra, quando Deus disse, ai do ar, do céu e da terra, de todas as nações, que está caindo a serpente original, o dragão, Satanás, o diabo, o pai da mentira. E ele tinha uma condição dos céus de anjo poderoso, uma patente acima dos outros anjos. E ele conseguiu desviar miríades e miríades de anjos com ele para a destruição. Quando ele caiu na terra, veio ele e os outros que se tornaram demônios. Né? Então são as coisas que a gente tem que entender. Né? São coisas que têm verdade. Que a palavra de Deus ela foi escrita por profetas do passado, que Deus inspirou através do Espírito Santo para que essas pessoas fossem escrever em tábuas, em folhas, os pergaminhos que viraram escritura sagrada. Mas isso nós podemos tomar conhecimento de tudo isso que está se passando. Porque Deus, na sua eterna misericórdia, ele entendeu que não era momento ainda de destruir Satanás e seus demônios. Ele queria deixar ele um tempo na terra para depois devastar ele junto com seus seguidores, ou seja, pessoas iníquas com tendências malignas que vai ser destruído, lançado no lago do enxofre, o fogo do enxofre, junto com Satanás e seus demônios.
Aí que diz que ainda vai ter 1000 anos de paz depois do Armagedon, quando Deus julgar o grande dia, e depois desse dia, as pessoas não teve mais paz na Terra. A humanidade ela sofreu logo um impacto em 1914 com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial das Nações, né? Em 1914, quando Jesus Cristo subiu aos céus, foi entronizado o Rei do Reino de Deus, o grande Exu, o grande Adonai. Né? Então nós temos que ver o que é que acontece hoje nos nossos dias. Por que é que tudo isso está acontecendo? Nação se levantando contra nação, reino contra reino, guerra de lugar após outro, fenômenos naturais, tsunami, terremoto, maremoto, vulcão, erupção, enchentes, chuvas que devastam casas e muito mais. As pessoas se esfriaram o amor entre as outras, falta de alimento, escassez de fome, o aumento da inflação dos impostos no mundo inteiro e as pessoas passando dificuldade, né? É o que nós estamos vendo nesse cenário, desse mundo pecaminoso, onde as pessoas têm amor ao dinheiro, amor à cobiça do materialismo, amor ao homossexualismo, né? ao adultério, ao sexo, à feitiçaria, à bruxaria, a atos de magia negra, beberrões, drogados, fanfarrões, extorquiadores, ladrões, feiticeiros, adúlteros, né? Pessoas que vivem envolvidas com coisas erradas, homens que se deitam com homens para propósitos naturais, não herdarão o reino de Deus. Isso é certo, os mansos possuirão a terra. E aqueles que são ferozes, Deus vai tirar da terra, tira, como tirou no passado, no dilúvio, os nefilins, os humanos que foram, homens que foram feitos através de quê? Anjos que desceram do céu, querubins, cruzaram com, fizeram sexo com mulheres aqui na terra. Nasceram homens ferozes, né? Que estavam acabando, só tinha morte, sangue o tempo todo. E Deus, através de Noé, usou Noé para a grande arca que foi feita para salvar sua família e cada espécie de animal, para que Deus depois fosse reproduzir. Na verdade, Noé e muito mais, a humanidade foi feita também depois da geração de Noé, né? Porque quando muitos morreram na terra pelo dilúvio, a própria Noé e os filhos e os parentes vão fazendo filho um para o outro, fosse refazendo a humanidade. E aí, vamos dizer que são os frutos de Noé, de Abraão, de lá do passado, que veio de Adão e Eva, né? Nossos primeiros pais humanos. E aí nós agora vamos fazer a analogia, que já estamos nos finais aqui, faltando 10 minutos agora para acabar. O que é que falta para você nesse momento? O que falta para que você possa deixar esse mundo de ostentação, de pessoas que gostam de festa, de balada, de churrasco, de paredão, de mulheres nuas dançando até o chão, de drogas, de bebidas, de homossexualismo? Eu sei que você está cansado disso. Eu sei que você, nesse momento, não quer mais essa vida. Mas você não tem coragem de chegar, deixar, porque tem amizades, pessoas envolvidas nisso. Como podemos te ajudar? O SOS Ajuda Espiritual, com 2Ls, @gmail.com, está aí para você poder é, entrar em contato conosco e a gente te orientar com base bíblica. Né? Meus irmãos, nós vamos ler um texto aqui para você,
Esse texto, ele fala sobre os poderosos, né? E fala sobre muitas coisas, né? Então fala do passado, mas engloba nos nossos dias de hoje. As pessoas de poder aquisitivo alto, né? Pessoas de financeiro, de poder aquisitivo financeiro. Então aqui, ó, o livro de Isaías 11, versículo 11, versículo 15, diz aqui o seguinte: o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio com seu poderoso vento e sacudirá sua mão sobre o rio e ferirá nos 7 riachos e fará homens atravessá-los a pé e enxuto. Né? É Isaías capítulo 11, versículo 15. Né? Então ele diz aqui que ele iria destruir o povo egípcio, né? Que estava maltratando e ferindo o povo de Deus. Né? Ou seja, o todo-poderoso faraó do passado. Ele maltratou os israelitas e os israelitas foi guiado ali por Moisés para sempre estar ali escapando do povo egípcio, né? O faraó com seus soldados, né? Seus cavaleiros poderosos, e Deus disse o quê? Que abriu o mar para tirar o seu povo dali e a fechar o mar com todos os exércitos de faraó para matar todos eles, né? E eles viraram comida de peixe, né? E isso é muito importante. Bom, já estamos no finalzinho aqui do nosso Catedral da Fé. Eu quero aqui agradecer imensamente a todos aqueles que participaram, né? Aqueles que assistiram, puderam assistir até onde pôde assistir, e aqueles que virão assistir, né? Eu quero mandar um abraço também para a galera aí de Salvador, das igrejas, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho de Herdado, Candeias, ao povo da ilha de Itaparica, de Mar Grande, Vera Cruz, Itaparica, Gambeleira, né? E a todos que, nesse momento, nos acompanham também lá em Varginha, Minas Gerais, Pai Dom Joaquim, né? Lá no interior de São Paulo, lá a Igreja Evangelista, lá o nosso pastor amigo nosso, Manuel, né? E até mesmo o povo da Angola, que nos acompanha e nos assiste perfeitamente. Quero agradecer a todos vocês. Vamos aqui fazer uma oração, encerrar com chave de ouro, encerrar agradecendo ao nosso Criador dos céus e da terra, que Ele que é o dador da dádiva, toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Senhor e ao Jeová Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Vamos lá. Grande és tu, ó Deus, Todo-Poderoso. Nós queremos aqui agradecer ao Senhor de coração, agradecer por todas as coisas, que tu és o nosso pastor, tu és o nosso Deus. Por isso, ao Senhor, quero aqui agradecer e pedir por essas almas que vão vir assistir, e aqueles que já assistiram, e que essa oração, essa palavra que tome posse agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela seja enviada, né, que seja compartilhada em todos os grupos da rede social, do Facebook, do Instagram, no WhatsApp, para que o Senhor possa abençoar as famílias, abençoar os casamentos, filhos, aos idosos, jovens e adultos, crianças. Essa palavra, ela tome posse agora sobre a sua vida, você que está assistindo nesse momento. Porque Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus da providência, Ele é o Deus do resultado. É o Deus que proverá todas as coisas, Ele tem provido sobre a minha vida e que Ele possa prover sobre as vossas vidas, a vocês que estão assistindo. Que tenham um bom início de semana, que tenham uma boa semana de paz, prosperidade, as bênçãos do Senhor, livrai de todo mal, que nós sabemos que só o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, aquele que reina sobre o reino de Deus, é em nome dele que nós pedimos aqui, para que você se revitalize,
para que você saia dessa depressão, saia dessa pobreza, saia dessa tristeza que está aí, que você desista de querer se suicidar, você que está afastado, volte para o Senhor, e você que está passando dificuldade, amanhã abrirá-se as portas, creia, tome posse, tenha fé em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós pedimos aqui e agradecemos por tudo ao Senhor, porque Tu és o eterno de dias, Tu és o grandioso Deus, e o Teu reino seja para todos sempre, e seja entronizado na terra para todos sempre. Amém. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos, eu quero aqui agradecer por tudo, né? Para a semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer um grande esforço para estar aqui de pé. Por isso, quero contar com sua presença, para que na próxima semana vocês possam acompanhar. Nós não estamos colocando vídeos aí, as apresentações antes de começar, né? Nós estamos fazendo uma reformulação, vamos ter que comprar a licença aí para poder estar usando, porque o nosso período de gratuito já acabou, né? Então agora vamos colocar para ele continuar sendo profissional como é, né? Como todo mundo gosta, né? De assistir os vídeos, os exemplos, né? E toda a nossa parte didática e a nossa parte técnica, ela vai continuar, ok? Então, um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, um bom final de noite que vai se iniciar, um grande início de semana para todos vocês, em nome de Jesus. Creia no Eterno, creia no Todo-Poderoso. Nada está perdido na vida de vocês. Há um propósito, há uma verdade, há uma luz. Toda a escuridão existe uma luz, para que você possa sair desse problema que você está enfrentando na sua vida. E é isso. Nós vamos finalizar aqui e agradeço a todos. Uma boa noite, uma ótima semana para todos vocês.